um talento se constrói. Para mim, eu ser tricolor é sorte. Por 10, por 15, por 20 peneiras até chegar e se encontrar realmente naquele clube que ele teve a ascensão, o crescimento. Quando junta 4 tricolores para conversar... Esse papo ia longe. Esse papo ia longe. Foram 3, né? Mas à medida que eles botam o uniforme e eles entram ali, eles são atletas. Então eles estão respondendo ao treinador, estão respondendo à comissão. Fala pessoal, tá começando mais um Lamparina Cast, o podcast mais humano do Brasil. E hoje a gente vai falar, pro time ganhar a gente precisa vestir a camisa. Eu tô aqui com o meu amigo Fábio Gabriel. Tá certo. Eu tô aqui com o Vitor Mesquita, um grande host aqui do Lamparina Podcast. Mais um episódio especial com pessoas especiais aqui. E hoje, João Paulo do Amaral Ferraz, 33 anos, carioca, coordenador de futebol, coordenador do Fluminense aqui de base em Brasília, tem uma vasta experiência de futebol de base e um grande tricolor de coração, que vai estar nos acompanhando também, Rafael Mesquita, tá aqui, vai um bate-papo bem interessante, falando a respeito de futebol de base, falando a respeito de futebol no Brasil e no mundo, falar de experiências no futebol e muita história para contar, não é isso, Vitor? Exatamente. E vamos ver a possibilidade, vamos ver, né? A gente vai ter que colocar essa camisa aqui, né? Um convidado tão especial como o JP aqui, a gente vai ter que colocar, para cativar ele. E se vocês querem ver o Fábio Gabriel vestindo a camisa, se inscreva no nosso canal, aperta no sininho para receber as notificações. Quero começar aqui o podcast falando que eu sou tricolor por causa do Rafa. Eu acho que primeira vez que pensei em futebol, o Rafa já botou camisa em mim assim, e a partir daí virei tricolor, meu pai é tricolor também. E Fluminense até que enfim virou campeão da Libertadores, né? A gente tava falando um pouco antes disso, né? Sim. E você tava lá, né, Eu tava, toda essa festa, né? Bem-vindo aí, JP. Muito obrigado. Lamparina Podcast. Primeiramente, boa noite para todo mundo. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. E principalmente chegar aqui e me deparar com todo mundo vestido, né? Isso aqui é a coisa mais linda do mundo. Não tem como não sentir em casa. Todo mundo... Vamos chegar lá no todo mundo. Vamos chegar. Agora, vamos colocar. Vamos. Então, Nem precisa pressionar muito. Nós tivemos aqui, nós estamos fazendo alguns episódios. Eu tenho um grande amigo que foi diretor do Vasco, esteve aqui com a gente também, aí eu coloquei o dia a camisa do Bangu, né? Porque era um dos patrocinadores do Bangu, e aí eu também coloquei a camisa do Bangu. Mas hoje também eu coloco a camisa do Fluminense aqui, é uma alegria aqui de estar. Registra isso aí, tá? Mas é isso, voltando a falar, eu tava lá, cara. Eu tive o prazer de estar no Maracanã, assim como 2008 eu também tava. Não foi da forma que a gente queria, mas eu tenho aquele dia guardado na minha memória como um dos dias mais especiais da minha vida. Eu digo que o dia 2 de julho foi o dia mais feliz da minha vida e o dia 3 de julho foi o dia mais triste, porque a prorrogação e a disputa de pênalti já tinha passado de meia-noite. Então, assim... E aí a gente passa 15 anos nessa espera, tanta coisa acontece, o torcedor tricolor acha que aquilo nunca ia acontecer. E aí 2023 vem para lavar nossa alma. E eu pude viver isso de um jeito que eu nunca imaginei viver na minha vida. Que é estando trabalhando no clube, isso faz toda a diferença, né? Pré-jogo, e aí durante o jogo eu fui para Sul, rolava na cabeça aquela ideia de querer estar exatamente no mesmo lugar que eu estava em 2008, ou pelo menos no mesmo setor. E aí quando o jogo acaba e eu consigo descer novamente para o gramado e vejo toda a festa de perto, vejo jogadores passando do meu lado, a taça do meu lado. Todo mundo chorando, né? Todo mundo chorando e eu... extasiado com isso. Cara, eu não consigo descrever o que eu estava sentindo naquele momento. Era um misto de olha onde eu tô, com o que acabou de acontecer. E aí aconteceu um episódio até curioso, que para mim assim, marcou muito a noite, que foi o Diego Pirata. Ele hoje faz parte da comissão do profissional do Fluminense. Quando eu era estagiário do Flu, em 2014, nós viemos jogar a Gold Cup aqui em Goiânia.
E a comissão, éramos eu, ele, se eu não me engano, o Max, preparador de goleiro, e acho que o Thiago, fisioterapeuta, não lembro. E a gente criou uma grande amizade ali naquela viagem. E ele hoje está no profissional. E ele me viu, cara. Assim, no meio daquela confusão toda, ele me viu. E ele deu um grito, Joãozinho, vem. Eu falei, que isso, cara? Ele vem. Só que o vem dele foi com a medalha, cara. Assim, ele veio com a medalha, ele bota. Eu falei, tá me zoando. Ele bota no peito. Aí eu botei a medalha da Libertadores no peito. Primeira coisa, peguei o celular, obviamente. Lógico. Não ia perder essa Com mídia. certeza. Peguei o telefone, já fiz um videozinho, tirei uma foto. E, irmão, eu falei, não é possível que isso está acontecendo. Não é possível que isso está acontecendo comigo. E é a partir dali que a ficha foi começando a cair e estamos aí até hoje, né? E o que eu achei massa, assim, disso tudo que aconteceu, foi uma apoteose, né, do Fluminense ter sido campeão, mas foi campeão com um time encantador, né? Um time jogando bonito, um time que, mesmo quem não é tricolor, gosta de assistir o Fluminense jogar. Sim. Né? Então, assim, eu acho que não teve um roteiro, se alguém escrevesse um roteiro, não seria tão espetacular como esse, do jeito que o Kennedy entrou em campo, ele entrou dando caneta, né? O primeiro lance dele, ele já deu caneta, ele foi pra cima com a profetada, né, que o Diniz deu pra ele, entra em campo e faz o gol do título, ele foi lá e fez o gol do título, um negócio espetacular. Né? Assim, As palavras movimentam e transformam pessoas, né? Vamos pelo Kennedy, né? O Kennedy, a gente fala... O Kennedy foi um menino de base do Fluminense? Ele iniciou a base dele no Fluminense? Ele, se eu não me engano, ele é natural de Minas Gerais. Uhum. E aí ele chega ao Fluminense em torno dos 14, 15 anos, alguma coisa desse tipo, assim. Então ele é formado mesmo, né? Sim, ele é formado lá. E aí... existem até alguns vídeos que circulam pela internet do Hendrick, do Palmeiras, comentando sobre o John Kennedy. Na base, né? Na base. Que os dois eram da base, né? Isso, tem um jogo que ficou muito famoso, que é uma decisão Fla-Flu na Gávea, não sei se sub-17 ou sub-20, que ele faz um gol sensacional, que ele dribla o zagueiro e o goleiro ao mesmo tempo, com um corte para um lado e para um outro, e bate chapado, tirando do goleiro, e o Fluminense é campeão dentro da Gávea. Agora, e o Hendrick falando, né? Maluco, vocês não têm noção. Eu fico seguindo o Kennedy para ver o que ele faz em campo. Vocês não têm noção de isso era, segundo o Hendrick, isso era comum entre os atletas de base do Brasil, assim. Não era só ele que parava. Assistir o Kennedy. Né? Exatamente. E aí tem até um outro vídeo que é muito engraçado. O Fluminense é campeão do Sub-20 em cima do Vasco, São Januário. Aí alguém tá filmando, aí ele cola na filmagem e fala assim, pô, eu sou campeão em todas as casas, cara. Fui campeão no Flamengo, agora sou campeão no Vasco, não sei o que, zoando. Cara... Muita personalidade, né? E a gente fala de sonho, né? Sonhos são importantes, inclusive nesses meninos que iniciam querendo ser grandes jogadores de futebol, né? Como você iniciou lá no Fluminense, em Xerém, né? Eu entrei como estagiário no futsal em 2012. 2012. Isso. E isso, como você percebe um talento desde novo? O talento, ele nasce ali ou ele é construído? O talento, isso é uma discussão eterna, Sim. Principalmente dentro do mundo do futebol, mas eu tenho a opinião que um talento se constrói. Um talento se constrói. E a gente, obviamente, hoje chega-se à conclusão que só o talento hoje já não é suficiente. O talento exige muito trabalho, muito esforço, e alguns dizem até que o esforço supera o talento, né? Quando a gente consegue combinar as duas coisas, aí a gente tem fenômenos como são conhecidos por aí. Eu, particularmente, acredito que existem aqueles que têm um toquezinho diferente, que nascem com algo a mais. Eu não vou usar o termo dom, porque isso pode idealizar algo maior, assim, mas eu acho que alguns são diferentes, alguns têm um que a mais. E aí depende de como se é trabalhado e potencializado esse que a mais, exatamente. Falando diretamente do futebol em termos práticos, o primeiro termo que vem à nossa cabeça, obviamente, é a relação com bola hoje. A relação com bola pra gente, ela é a coisa mais importante quando a gente olha um atleta, sabe? Já passou-se muito pela parte física da coisa, mas a relação com bola ela tem que ser o ponto principal de análise de um atleta, né?
E aí, a partir disso, a gente começa a desenvolver um atleta. Hoje em dia, não basta só isso, não basta só a parte física. A gente fala muito da parte mental também dos atletas, que é primordial. A gente tem o exemplo lá com os nossos meninos do CT aqui em Brasília, tanto das categorias do alto rendimento quanto com os meninos da nossa escola, onde a gente necessita de um trabalho de acompanhamento psicológico com eles, mesmo sendo atletas de 11, 12, 13 anos, é muito importante. A gente sente que essa parte mental ela pode fazer total diferença dentro do ambiente, seja de jogo, seja de treino. E porque a gente está lidando, além de atletas, com crianças, né, cara? E pessoas, assim. Sim. Então a gente sabe que tudo isso reflete dentro de campo. E você... Pode falar, Rafael. Você viu o depoimento do Arias lá no campo? Vocês chegaram a ver? No meio da comemoração do título da Libertadores, o Arias encontrou a psicóloga do time profissional, ele abraçou ela e falou, olhando nos olhos dela assim, você é responsável por estar aqui. Isso. Eu vi isso. Você me fez estar aqui. Foi. Cara, isso é forte demais. Isso é forte demais. Imagina, para um homem adulto de seleção, ele é da seleção da Colômbia, né? É o cara fundamental para o título do Fluminense na Libertadores. O cara dizer uma coisa. Imagina para os meninos. Exatamente. Imagina para os meninos, né? E o caso dele em particular, ele passou por uma perda na família, né? Se não me engano, da avó dele, que ele se muda para o Brasil. Exato. Pô, imagina você. Esquece o lado atleta da coisa. Imagina você, parte pessoal. Você se muda para um país onde você nunca foi. Você não tem ninguém, você né? já é um adulto, você já, obviamente, já tem tudo formado, muita coisa já aconteceu na sua vida, e aí você se vê, não obrigado, mas a sua vida profissional te leva para um outro lugar, para um outro país, sozinho, para se adaptar ao local, que a gente sabe que é complicado, e aí você tem um baque dessa forma, à distância. É complicado demais. E aí o suporte que o time deu, né, que o clube deu para ele, acho que foram 10 dias, né? Que o presidente deu para ele ir para lá, cuidar, porque assim, toda a família dele ficou destroçada, né? Com essa situação, né? Ele foi para lá, ficou 10 dias, aí quando voltou teve todo esse apoio da psicóloga e tal, para ele poder seguir, né? Então você vê, né? Se uma pessoa, que é um homem já formado, né? Precisa desse apoio, então assim, as nossas crianças que ainda estão começando a lidar, né? Com essa coisa de perder, de lidar com a derrota, de não passar numa peneira e não desistir e continuar tentando. É o que a gente vê muito menino hoje em dia, né? Tentando algumas peneiras. A gente vê grandes atletas aí hoje que contam que passaram por 10, por 15, por 20 peneiras até chegar e se encontrar realmente naquele clube que ele teve a ascensão, o crescimento. O Pedro não passou na do Flamengo, né? E foi para Xerém e por lá conseguiu se fazer, né? Eu, assim, esse é um ponto que eu gosto de falar. Da derrota, assim. Eu não vou falar sobre a parte da peneira, eu vou passar diretamente para as derrotas que a gente sofre nas partidas, assim. Isso é uma coisa que eu tenho uma opinião um pouco, vamos dizer, polêmica em relação a isso. Eu tive algumas situações, principalmente aqui em Brasília. O processo aqui em Brasília de futebol, de base, ele é completamente oposto do que acontece nos outros estados do país. Completamente oposto, é completamente diferente. Depois você pode falar o porquê? Falo, eu explico tudo isso. E aí, assim, o futebol de base de Brasília, ele sempre foi baseado em escolas de futebol, sabe? À medida que, quando a gente chega aqui, há 2 anos atrás, e a gente chega... eu nunca tinha vindo a Brasília, e a gente chega abrindo uma seletiva. Seletiva do Fluminense em Brasília para montagem dos elencos de base do projeto Fluminense Brasília. Até então as pessoas não sabiam o que era o Fluminense Brasília. Não sabiam das 2 pernas que a gente teria, que seria a Guerreirinhos, a Flu Guerreirinhos, que é a franquia oficial de escolas do Fluminense, e a parte do alto rendimento, que a gente chama de fato de Fluminense Brasília e que a gente compete dentro do Distrito Federal e agora saindo um pouquinho para o Centro-Oeste. E algumas vezes jogamos agora em BH. As pessoas não sabiam disso. A seletiva foi divulgada como seletiva de elencos de base do Fluminense aqui em Brasília.
E, obviamente, que isso gera um baque, né? Um movimento. E aí nós tivemos muitas e muitas e muitas inscrições, cara. Muitas, assim. Só que eu não fazia ideia de como funcionava o sistema do futebol em Brasília. Eu não sabia que ele era baseado em escolas de futebol. E à medida que você fala de uma escola de futebol, você fala de dinheiro. Sim. Porque existe uma mensalidade envolvida. E à medida que o pai paga algo à escola de futebol, à medida que o pai investe, de fato, algo financeiro na escola de futebol, naturalmente o pai tem muito mais poder de barganha ou voz, né? Exatamente, ou algum tipo de voz. E isso acontecia por aqui. Ok, a gente não fazia parte disso, eu não tinha noção disso. Eu tinha vindo a Brasília uma vez em 2016 a passeio, não tinha noção de como era isso. E aí foi um processo engraçado porque a nossa primeira seletiva aqui, ela encheu. E, cara, eu gostei muito do nível, sabe? Eu gostei muito do nível que eu vi. E como a gente precisava de atleta, porque a gente estava começando o projeto do zero, não atleta para a escola, mas para a base, o sarrafo era um pouco mais baixo, né? Naturalmente, aquela primeira seletiva ali, o sarrafo seria mais baixo. Então a gente aprovou um monte de garoto, cara. Assim, obviamente com um mínimo de condições e garotos muito bons, muito bons. E aí, por coincidência, um grupo muito grande, acho que a maioria dos atletas aprovados nessa seletiva eram da mesma escola de futebol. E aí tu imagina para o dono dessa escola de futebol chegar um projeto novo onde que você na não sua vai cidade pagar nada e simplesmente você perde, sei lá, 15 atletas, 10 atletas, o que significam 10, 15 mensalidades. Para você, pensando com mente de empresário, de dono de escola, isso é muito complicado. Então, assim, isso a gente sofreu, cara, uma rejeição muito grande aqui em Brasília por conta disso. E eu não condeno as pessoas que rejeitaram a gente, não. Assim, os donos de escola. Tem gente que não fala comigo até hoje. A gente se enfrenta, passa por mim, não me dá bom dia, boa tarde, boa noite. Eu também não. E vida que segue. Outros já não. Já venceram essa parte da rejeição. Hoje em dia já respeitam mais o projeto, já falam com a gente, já tratam a gente bem e tal. Mas eu entendo os caras, assim, sabe? Porque foi um processo complicado e a gente montou os nossos elencos com base nesses atletas. Então, a gente realmente pegou os atletas do escudo. Não pegou, porque isso é um termo muito complicado. Mas eles vieram até a gente. Para fazer convite, nunca visitei projeto de ninguém para fazer convite, nunca nada. Todos os atletas que chegaram até a gente até hoje, chegaram até a gente de fato. Ou através da seletiva, que a gente faz 2 vezes por ano, ou por indicação. Pessoas que procuraram a gente, ou pais de atletas nossos mesmo, que tem um atleta que está querendo ir, e não, traz para a gente ver, para dar uma olhada no treino e tal. E aí a gente chega em Brasília, assim, dessa forma. E a gente monta o elenco 2010 muito legal, e começa o projeto a partir dali. E aí vamos entrar, eu dei essa volta toda para voltar naquela parte que eu comecei a falar da derrota. Aconteceram situações aqui que pelo fato de serem escolas de futebol, assim, a cobrança ela é menor, obviamente. Mesmo essas escolas tendo elencos teoricamente de alto rendimento, as escolas faziam equipes para disputar competições de nível. A cobrança ela é menor. E aqui existe uma coisa que é aí que eu acho que vem a polêmica. Eu acho que existe oportunidade demais em Brasília. E o que eu quero dizer com isso? Brasília hoje é a Disneylândia do futebol infantil, em termos de campeonatos. Você tem 4, 5 campeonatos acontecendo a cada final de semana. E campeonatos, assim, organizados por pais, não um campeonato organizado por uma liga. Não, hoje em dia qualquer pessoa que quiser organizar um campeonato, é só ter um espaço, ter um mínimo de organização, um mínimo de marketing, que você vai conseguir atrair algumas equipes e você vai fazer uma grana. E assim, dane-se quem está na beira do campo, comandando teu filho. Você não sabe se o cara tem a certificação, se ele é licenciado, se ele é graduado, você não sabe de nada. O importante é ter aquela equipe ali jogando. Então tem muito campeonato, cara, mas muito campeonato, assim, é surreal. E aí, o que acontece? Aconteceu uma situação com a gente, nosso sub-12, a gente foi jogar uma final de um campeonato que a gente inscreveu os meninos para jogar em caráter de pré-temporada. E os meninos tinham um jogo de futsal que eles estavam jogando por outra equipe logo depois.
E aí a gente perde essa final nos pênaltis. Tava chovendo pra caramba no dia e tal. A gente poderia ter vencido o jogo no tempo normal. Não nos apresentamos muito bem, perdemos o jogo nos pênaltis. Cara, você perde uma final nos pênaltis depois de ter jogado razoavelmente mal e tal, obviamente existe um baque. E aí tava todo mundo meio para baixo, comissão, atletas. E a final foi disputada num campo lá se eu não me engano, na Samambaia, no Recanto, sei lá. Então era um campo público e os pais estavam colados na gente no banco de reserva. Não tinha nem banco, era no alambrado mesmo. E aí assim que a gente chega, a primeira frase que eu ouço de uma mãe, não lembro se eu não me engano, gente, isso não fica assim não. Isso não é nada demais, isso não é nada. Cara, aquilo me bateu de uma forma. Porra, é meu trabalho, sabe? Não só meu, como da comissão que estava toda ali, dos meninos. Os meninos treinam 3 vezes na semana para estar ali, para se apresentar. E essa cultura do não é nada, eu acho que ela é muito alimentada pelo fato de você ter sempre uma outra oportunidade logo ali batendo na tua porta. E aí por que eu citei o jogo do futsal? Porque o complemento da frase da mãe foi, não é nada, vocês têm jogo daqui a pouco, vamos. Então era tipo assim... Só mais um, né? Só mais um. Agora, acabou de acontecer de novo. O nosso Sub-10 foi eliminado na Copa Brasília, fomos eliminados na semifinal. A gente só disputa campeonato de futebol de 11, né? E aí ia acontecer um campeonato de futebol de 7 no final de semana seguinte. Eu recebi ligações de pais... Querendo escrever. Ele vai nem ligar. Não vai nem saber o que é frustração, né? Eu sinto isso mesmo, sabe? Eu acho que boas palavras, achei, JP. Até eu como pai de atleta, né? Sei que existem muitos descartáveis hoje, né? Existe muito time descartáveis. E para você formar isso numa criança é difícil. Você formar aquele amor pela aquela essência dentro dele, hoje em dia é o que a gente menos vê, né? É o que a gente menos vê. O Davi, o meu filho, eu tenho que trabalhar todo momento com ele o lado emocional dele, que ele é um cara muito emotivo, muito emotivo. Ele perde, ele chora, ele vive aquilo dali. E aí, mas eu vejo muito isso também. Mas eu vejo também, se eu não sei, JP, que isso também vai dando, vamos dizer assim, os melhores vão ficando, quem é de verdade é de verdade. Sim, a famosa seleção natural, né? Não é? A seleção não tem natural isso também? acontece. Assim, tem. Mas aí pra gente que coordena projeto aqui, isso pra gente acaba acontecendo. É uma isca, cara. Porque a gente não tá falando de Rio de Janeiro, de São Paulo, de cidades gigantescas com a população gigante. Brasília é uma grande cidade pequena, né? Então a gente fica limitado. O leque que você tem de atletas, ele não é tão grande assim. Não é. Então, assim, eu acho que isso já está mudando, tá? Estão aparecendo novos projetos de base aqui em Brasília. Hoje em dia, fora do Rio de Janeiro, existe outra base do Fluminense? Não. Só Brasília? Assim... Só Brasília. Só. E a gente, assim... O nosso CT, ele é um CT de iniciação. Por isso que a gente só leva até o Sub-13, sabe? Porque a ideia principal de tudo... O projeto surgiu através da Guerreirinhos. Guerreirinhos é a marca oficial de franquias de escolas do Fluminense. É a franquia oficial de escolas do Fluminense. Eu acho que já existia uma Guerreirinhos aqui em Brasília há muito tempo atrás, que acabou, não era aqui pro lado do plano. A ideia inicial veio como Guerreirinhos. E aí Brasília é um celeiro de atletas, né, cara? Acho que muito por isso também, por não ter um time de base. Se você quiser ser jogador de futebol em Brasília, você vai querer jogar onde, sabe? Então, você precisa sair daqui. Isso está mudando. Alguns clubes já estão montando 17 ou 20 e tal, e o que é bom.
Então, o Brasília sempre foi um celeiro de craques que não foi reconhecido. Pô, dentro de Xerém a gente tem um monte de atleta que é daqui. Já tem? Um monte, tem. Tem atleta, inclusive, que é chamado de Brasília. O apelido dele é Brasília. Então, nesses 3 anos de construção aqui da base do Fluminense, já foram revelados atletas que já estão em Xerém, morando em Xerém, jogando em Xerém? Já. Esse que eu citei, ele já é do Sub-17, ele não tem nada a ver com o nosso projeto, ele foi muito antes. E assim, acho que pelo fato de existirem muitos atletas lá em Xerém que são daqui, e hoje em dia não se pode alojar atleta abaixo dos 14 anos, né? Por no lei. Brasil, né? Não pode. Acho que alguma coisa relacionada àquele acidente e tal. E aí, assim, a ideia era, cria-se uma perna de alto rendimento no projeto do Fluminense em Brasília, para que se faça essa captação e esse desenvolvimento desses atletas lá. E aí, se a gente julgar o atleta preparado para descer para Xerém, ao nível dos elencos de Xerém, esses atletas são enviados. E aí, ao mesmo tempo, disputa-se competições dentro do Distrito Federal com a alcunha Fluminense Brasília. Fluminense Brasília é o nome do projeto como um todo. E aí, hoje, nós temos 2 atletas que foram captados pela gente aqui em Brasília e hoje estão morando lá, não no CT, mas morando em Xerém. E nós temos mais 2 atletas que se apresentam agora em, se eu não me engano, janeiro ou fevereiro, depende de quando o elenco volta. São 2 atletas nascidos em 2012, que a família também já está se mudando para lá. Mas assim, aquele processo de descida dos nossos atletas para fazer os treinamentos dentro do elenco em Xerém e retorno para ficar em monitoramento, já foram mais de 15. Excelente. Mais de 15. Muito bom. Isso é muito relevante, né? Um número cara, consistente. É legal. E assim, ver que tudo isso foi construído do zero, né? Completamente do zero. A montagem dos elencos, uma coisa que eu gosto de dizer é que todos os elencos são dentro da geração. Hoje o nosso Sub-13 são 26 atletas nascidos em 2010. Para a gente priorizar essa parte da formação também, para os atletas terem todos, para a gente ter esse cuidado de não ultrapassar, não pular etapas com o atleta. E aí tá indo. Sábado agora a gente tem uma seletiva, visando o ano que vem. A gente precisou até dar uma segurada no número de inscrições, porque explodiu. Muitos inscritos. A gente atingiu o limite em 3 dias. Nossa, excelente. Muito bom. E aí meu telefone, tem como escrever. Não tem como, porque atrapalha o processo. Eu tenho que entregar um produto de qualidade, tanto para quem vem fazer a seletiva, como pra gente. A gente precisa ter qualidade na hora da seleção, da captação. E assim, eu percebo que muitos dos atletas que vêm fazer essa seletiva não têm noção do que é uma seletiva. Sim. Eu tive meninos que são da própria escola de futebol que vieram me perguntar, Jota, quantos vão passar? Aí eu falei, cara, não sei. De repente, se eu tiver 26 atletas na seletiva que eu julgue, mais que são, não vou usar o termo melhores, mas que eu vou aproveitar melhor dos que os 26 que eu tenho no meu elenco, eu dispenso meus 26 e boto os 26 da seletiva para dentro. Isso, obviamente, explicando para ele, né? Aí ele, nossa, então pode passar todo mundo? Eu falei, mas também pode passar ninguém. Já aconteceu? Já. A nossa última para não dizer ninguém, nossa última foram 120 atletas, a gente aprovou 1. Que é, inclusive, um dos que está descendo agora em janeiro. Qual foi o diferencial dele, assim, desse 120 para esse 1, assim? Primeiro, relação com bola. Trata ela. Se mostrou um garoto muito confiante desde o início da seletiva. Ele não era extrovertido, mas dava para sentir uma certa confiança nele, de que ele iria bem. E isso traduziu-se dentro do rendimento dele. Ele buscou a bola o tempo inteiro, ele não se intimidou. Usando o termo que a gente usa dentro do clube, ele foi dentro o tempo inteiro. Ele jogou de lateral e de ponta. Quando ele jogou de ponta, ele se destacou. E ele hoje é um dos pontas titulares do nosso elenco sub-11. E é impressionante você colocar isso como um... Vamos dizer assim, em um olhar, você ter o olhar para identificar isso, né? Porque esse menino, depois disso, ele continuou treinando e tá indo para Xerém. Isso. Então, o olhar é uma coisa impressionante do treinador, né? Do coordenador em si, né?
Tem uma pitada de sorte nisso Tem, tudo né? aí Tem também. isso tudo Claro que também, tem, né? claro que tem. Tem. De repente, desses 119 que não foram aproveitados... Tem uns 10 tem- que jogam muita tem bola. que inúmeras não deviam joias ser e que, jogadas. de repente, eu não vou dizer que eu fui injusto, mas Mas você não naquele viu, né? momento... E assim, todo clube hoje tem um departamento só disso. O departamento de captação dos clubes hoje é algo importantíssimo e base do trabalho. O departamento de captação do Fluminense faz um trabalho belíssimo também. Nós já tivemos exatamente. Já tivemos alguns captadores do Rio que vieram para cá, para essas nossas seletivas. Inclusive, nessa seletiva tinha um captador que estava assistindo. E é um trabalho em cadeia, né, cara? É engraçado. E assim, é bom ver que as coisas dão certo. Eu falo que às vezes sorte é primordial. Diante desse processo, né? De uma peneira específica, eu acho que às vezes o treinador, o coordenador está precisando de um lateral. E aí tem aquele menino que se destaca especificamente. Aí brilha, né? Que brilha, pum, aí traz ele. Eu falo isso até para por exemplo, olheiro, vai olhar um jogo específico. Cara, eu tô precisando de um zagueiro. Aí, cara, tem um cara que joga muita bola lá. E aquele zagueiro que ele foi ver não se destacou, eu acho que ele nem vai se destacar diante, nem vai ter sorte ali para levar um menino desse, né? Porque ele tava procurando meio campo. Não tava procurando um zagueiro, porque o meio de campo dele lá tá jogando muita bola, né? Vai dar problema trazer mais um, né? E assim, obviamente que tem o pós-seletiva, né? Certo. Já tivemos casos de garotos que foram aprovados, mas assim, não se enquadraram no perfil de atleta que a gente buscava. E eu não tô nem falando da parte futebolística em si. Sim. Tô falando do além. Aí que eu falo de novo, da seleção natural. Tiveram casos de atletas que se enquadravam, mas os pais não se enquadravam. Porque a nossa estrutura aqui, ali do nosso CT, a gente ainda não... Eu não consigo isolar tanto o acesso dos pais ao campo, porque, pô, à medida que eu saio do campo ali, subo a escada, qualquer pai tem acesso. E ali tiveram pais que não se enquadraram na nossa filosofia, sabe? Ou alguns foram moldando, viu? Inclusive eu fui um deles, tá? Eu fui um deles que eu fui moldando. Mas isso aí faz parte, né? Faz a gente parte, vai aprendendo. exatamente. Com certeza. Veio se enquadrando, né? Não, é porque a gente acaba vibrando junto, mas é isso que o JP falou, né? É uma coisa a escolinha, aquela tradição que a gente tem de escolinha. Outra coisa é uma torcida num jogo, outra coisa é o pai querendo Isso aí. Escalar o filho. Escalar o filho, se envolver e não é por aí. Eu acho que... O feedback ele tem que ser dado pelo treinador. Sim. Ele tem que ser dado pela comissão técnica. O feedback não tem que ser dado naquele ato dentro do campo pelo pai. Eu normalmente costumo dizer, uma vez eu virei para os pais e falei assim, ei, são seus filhos. Então eles estão respondendo ao treinador, estão respondendo à comissão. E aí qual é o papel do pai nessa hora? De incentivo. Não só ao atleta, não só ao seu filho, mas ao grupo e à comissão. E à comissão. É isso. É o que faz a diferença da base e da escolinha. Exatamente. É o que faz a diferença da base e da escolinha. Que eu acho que é justamente o que você trouxe no início, que é a diferença, né? Porque essa coisa de muitas oportunidades, eu vejo que os pais estão mais interessados na exposição que o filho deles vai ter para ter mais oportunidades do que as cores que eles estão vestindo naquele momento. E aí não dá tempo deles internalizarem os valores que vocês estão querendo colocar lá, né? Não é que tenha virado clichê, mas hoje em dia essa frase ela é muito escutada. A gente, além de formar o atleta, a gente tenta estar formando um cidadão, né, cara? A gente ali, os meninos do Sub-13, são adolescentes, 13 anos hoje é adolescente, celular na mão o tempo inteiro, acesso a qualquer tipo de informação, a coisa boa, coisa ruim. E a gente deve ser um desafio enorme para os pais manter o controle disso. Meu filho tem 13 anos, não é manter brincadeira. o controle disso. Então, assim, você fica meio que à mercê da personalidade do garoto. E aí a gente tenta ajudar, nós somos formadores, nós somos, antes de tudo, professores também. Ajudar nesse processo de formação não só como atleta. E aí eu acho que é exatamente isso, essa parte da derrota, cara, da frustração, tem que sentir, de aprender, precisa de não sentir. querer passar por isso de novo, ou se passar, entender
que assim, eu preciso trabalhar mais, porque é complicado passar por isso, é duro chegar até aqui. E aí quando eu vejo 200 milhões de oportunidades, você jogando por 4, 5 times diferentes no mesmo mês, você vestindo a camisa que acabou de te derrotar, que acabou de te gerar uma frustração, e dane-se o resto. Não é por aí. Ensina desde pequeno o menino a ser mercenário, né? Ensina o menino a ser mercenário desde pequeno. E não ter, eu acho que essa coisa assim de... Por que você vai lutar pelo seu companheiro? Exato. Por que você vai lutar pelo seu time? Porque, assim, uma coisa que eu vejo que tá, por exemplo, no time profissional do Fluminense, na cabeça do treinador do Fluminense, um time muito colaborativo. Então, todo time corre por todo mundo. Então, a gente sente isso no Fluminense. E eu percebo que isso vem lá do profissional, vai para Xerém e vem para as bases do Fluminense. Esse valor da gente acreditar nessas cores, a gente acreditar nos valores que a gente está empregando lá, porque não pode ser tão trivial assim. Sim. Né? Assim, a gente vai passar pela derrota, a gente vai sentir a derrota. E precisa sentir a derrota. Para quê? Para a gente perceber que tem o que melhorar. Porque o que não dá é isso, né? Eu perdi aqui, mas se eu emplacar naquele lá, troquei de camisa e já estou ali. Né? Isso é uma coisa que o futebol é um esporte coletivo, né? Se eu não tiver aquele senso de coletividade que eu tô... Uma outra situação que também causa bastante problema pra gente. A gente falou diretamente da derrota, mas eu vou falar da não utilização do atleta. O famoso ficar no banco. Cara, isso aqui se eu vou para um jogo competitivo. Vamos lá, joguei a semifinal agora, semana passada. Eu utilizei 2 atletas do banco. Eu tinha 10 atletas no banco, eu utilizei 2. Porque o jogo me pediu só os 2, sabe? Circunstâncias, você sente o atleta no vestiário, você sente quem está preparado, quem não está, quem vai te responder, quem não vai. Obviamente você pode errar, às vezes o atleta que você não tá, que você não sentiu que não está tão confiante pode entrar e mudar um jogo, mas cara, isso é meio subjetivo. Mas eu só usei 2 atletas na semifinal. Ganhamos a semifinal, 2-0, classificamos para a final. Eu recebi mensagem de pai depois reclamando que o filho não entrou em campo. E aí, cara, sim, seu elenco com 26 atletas que treina 4 vezes por semana, acabou de classificar para a final. Tem gente reclamando. Do maior campeonato do segundo semestre aqui em Brasília. E aí o foco não é a classificação, o foco não é a final. Filho, né? O foco é que meu filho não entrou na semifinal, pô. Ninguém e aí o que você tá ensinando pro teu filho, cara? Sabe? Aí eu uso os moleques, eu falo, pô, irmão, vai jogar tênis, pô. É só ele, né? Exatamente. Ô, JP, você acha que há um fortalecimento desse menino? Logicamente, eu vejo isso em alguns... Eu vejo isso porque eu também sou professor, né? Parte do jiu-jitsu. E eu vejo que alguns meninos têm um fortalecimento, aquele que entende a derrota. Aquele que não entende por que não entrou num jogo desse. Aquele que entende que o senso do grupo e não o senso individual do meu pai ou o meu senso, né, de ter entrado ou não. Você acha que isso aí, no mental de uma criança dessa, se transforma? Depois de querer entender isso. Posso te dar um exemplo prático da coisa? Por favor. Davi. Uhum. Davi. Uhum. Bom, o Davi vem através da última seletiva pra gente. Tecnicamente, num nível abaixo do resto do elenco. Uhum. E termina a temporada agora como titular do time, pô. E assim, jogando bem. O jogo que a gente foi eliminado, foi quartas, não lembro. As quartas. Quartas, né? O Davi foi o melhor em campo, cara. Aquele jogo lá no Diref, o Davi foi o melhor em campo. Transformação absurda do atleta. E aí eu sei que existe um acompanhamento da parte mental por trás, familiar, que ajuda demais. Mas a gente sente que tanto o Davi quanto a família do Davi, que é quem dá o suporte, entenderam o processo. Uhum.
entenderam que de repente ele precisava passar por ali para ele se tornar um atleta que ele terminou o ano bem. Ele precisou se trabalhar, né? Exatamente. Imagina se o Davi não foi utilizado, sei lá, nos 3, 4 primeiros jogos, nem pisou no campo. Jogo que a gente estava ganhando, acho que de, sei lá, 8, 9-0, entrou faltando 1 minuto. Eu sei que isso é frustrante, mas imagina se naquele momento ali ele virasse e falasse, quero ir para outro lugar. Nenhum momento. Nenhum momento eu vi isso da parte dele. Todo momento eu falei, eu quero ser titular, eu vou jogar, eu quero estar... E eu quero estar... E a palavra dele era o seguinte, eu chego a arrepiar quando eu falo isso, porque é muito importante isso, cara. Esses valores são ser colocados e os pais incentivarem isso, né? Primeiro momento causa o quê? A revolta do pai, né? Fala, pô, meu filho não vai jogar? Puta, poxa vida, né? Não sei o quê, eu quero, né? E aí vai um tanto de coisa, mas é quando o menino começa a falar, mano, por que você tá fazendo isso? Pra mim. Por que você tá fazendo isso? Eu quero ajudar meu time. Isso aí. Eu quero estar junto da história. Né? Você vê que tem outro movimento, né? Eu falo isso pra eles, eu falo, cara, pô, vocês têm 13 anos na cara, vocês têm 12 anos. Vocês já têm opinião formada. Formada não, mas vocês já conseguem ter uma opinião. Vocês conseguem chegar pro pai de vocês e falar, pô, pai, na moral... Deixa o meu saco, não. Deixa o professor... Segura um pouco. Pô, eu não tô feliz com isso. Mas eu vou correr atrás, pô. Eu vou correr atrás. Pô. Quem tá lá dentro sou eu, sabe? Quem tá errando, quem tá acertando sou eu. Deixa eu bater no meu peito e correr atrás do que é meu. E o futebol é um esporte que tem muita emoção, né? Eu vi aquela série na Netflix da história do Beckham. Cara, a pressão que o cara teve quando ele foi expulso na Copa ali, acho que foi em 98, né? Foi. Cara, ele virou o pior pessoa, o vilão nacional na Inglaterra, onde ele ia. Aí no outro ano o filho dele nasceu, ficava ameaçando matar o filho dele, entendeu? Os caras, assim, numa situação... Aí o cara em 2002 volta como capitão, assim. Você vê como assim... Cara, o cara aguentar aquela pressão toda... E dar a volta por cima, né? Exatamente. Né? É impressionante. Tem um caso muito interessante nosso. Inclusive até um dos atletas que está indo para Xerém também agora. É o outro. É um atleta que a gente já conhece há muito tempo. Bom jogador, muito bom jogador. A gente sempre teve essa opinião a respeito dele. Só que o mental dele, o mental da criança, era um pouco... Não é abalado o termo, mas assim, ele não fraco também. Era um pouco abaixo. Muito bom jogador, mas às vezes ia jogar um jogo um pouquinho mais pegado. Tô com dor no joelho, tô isso, tô aquilo. Só que a gente sabia que ele tinha muita qualidade. Muita. Aí continuamos. E é assim, a gente não teve, eu vou dizer pessoalmente, a única parte que eu fiz desse processo com ele foi dentro do campo. Ele passou por um acompanhamento com uma psicóloga, mas o que eu acho que o que teve o start para a mudança da água para o vinho dele foi uma mudança de postura do pai. O pai percebeu que o medo do garoto, o medo do atleta era decepcionar o pai. Isso então, pesava, né? Pesava. Ele jogava com peso nas costas, tipo, pô, meu pai é meu herói, cara, tá maluco. Entendi. Como é que eu vou decepcionar meu herói? Tá ligado? Pô, se eu errar um passe aqui, meu pai vai ficar triste lá em cima. Meu pai vai ficar chateado comigo. Meu pai vai brigar comigo porque eu errei um passe, porque eu joguei mal hoje. Pô, eu não quero o cara que eu mais admiro na vida frustrado comigo, decepcionado comigo. Só que o atleta sentia isso, mas o pai ainda não tinha tido essa leitura, sabe? E aí, obviamente, normal, acontecia aquela cobrança. Porra, foi mal, tal, não sei o que foi mal hoje, jogou mal, não sei o que. À medida que o pai teve uma mudança de postura em relação a isso de, cara, você não vai me decepcionar. Ao invés de virar aquela cobrança, vamos bater um papo a respeito do jogo. Me fala aí, o que você acha que você podia ter feito diferente? Você gostou de você hoje? Você está satisfeito com o seu rendimento? Tal. À medida que a abordagem mudou, o moleque mudou da água pro vinho. Ficou leve, né? E é engraçado que o ídolo dele é o André. Tá, mas como é que não ele era o 10, jogava de 10, meia central. Virou volante.
virou volante, mudou para 7, o meião é lá embaixo, na metade da canela. E hoje, porra, cérebro do time, dá água pro vinho, aprovado. Todas as bolas passam por ele. Exatamente. Todas passam por ele. É o primeiro passo, né? E o relato, pô, o pai dele é meu amigo pessoal, foi um dos que me abraçou aqui em Brasília na minha chegada. Ele fala, Jota, quem me fez perceber isso foi a psicóloga. A psicóloga teve esse papel importantíssimo nessa virada de chave, que transformou ele no atleta que ele é hoje. JP, me diz uma coisa. Assim, o Fluminense agora ganhou a Libertadores, tá assim, na boca do povo, com futebol bonito, e todo mundo falando de Xerém. Né? Então, a gente foi campeão com um gol de um moleque de Xerém. Nesse time tinha André, tinha o Marcelo, tinha o Martinelli, o Alexander no banco, o João Kennedy. Ou seja, num time campeão da Libertadores, pelo menos 5 atletas de Xerém em campo. O Xerém tá virando meio que uma meca, assim, né? Tá todo mundo falando dessa coisa. Então, eu imagino que... Eu não sei se as crianças de 7, 8 anos já falam em Xerém ou se falam... Mas os pais, com certeza, têm esse sonho. Então já tá acontecendo isso, né? Eu vou colocar o meu filho na escola do Fluminense aqui em Brasília com o sonho dele ir para Xerém. Sim. Isso é uma coisa que emplacou, né? E o que Xerém tem de diferente? Profissionais de qualidade. Trabalho de qualidade. A gente costuma zoar, dizer, pô, não, a água de Xerém é diferente. Mas, irmão... a gente fala, a água de Xerém é diferente demais. Mas, irmão, são profissionais do mais alto nível. Do mais alto nível. É diferente o negócio. A gente vê quase vê todas isso, né? Agora em Brasília as tem seleções muito tem, né? Alguém, né? Sempre. Sempre tem alguém Xerém. de Xerém na seleção brasileira. Porque, assim, uma coisa que eu fico vendo, assim, né? O Marcelo jogando no Real Madrid, sendo campeão da Champions, sendo campeão mundial, ele vai tirar férias, vem pro Rio de Janeiro, sempre ele vai meio que pegar a bênção lá em Xerém. É impressionante. O que faz isso? Cara, assim, Né? Tivéramos aí que não tiveram essa gratidão, não, né? A gente estava falando antes de algumas pessoas aqui. Mas, cara, o ambiente é muito bom, cara. O ambiente lá é muito bom. É um ambiente muito familiar, assim. Vou dar o exemplo por exemplo, a gente tem a semana de monitoramento. São, sei lá, 100 e poucos meninos que vêm de todos os lugares do Brasil que são captados por esses captadores para essa semana de monitoramento. Cara, os garotos, o Fluminense abre as portas do CT para os garotos se alimentarem, pô, naquela semana. Tu pode ir lá, você entra, toma teu café da manhã, se você quiser ficar lá dentro. Não assistindo os treinos, mas você circula pelo CT, sabe? O atleta, não o pai, os atletas. E acaba treinando também? Treina no momento do treino do monitoramento. Mas o clube oferece o café da manhã, oferece o almoço. O garoto fica lá dentro, ele vive aquilo ali. O ambiente é muito bom, o ambiente é familiar, sabe? E, obviamente, a localização ajuda. Xerém não é Rio, né? Xerém é fora do Rio de Janeiro. É uma cidade pequena. Você entra em Xerém passando pelo CT, pelos muros do CT. Você sai da 040, faz o balãozão. Quando você cai na rua, na via principal de entrada de Xerém, você passa pelos muros do CT, dos dois lados aqui. Vale das Laranjeiras. CTVL. Lugar mágico. E aí você passa, você entra. Só que, tipo assim, isso tudo ajuda, sabe? E aí você mistura esse ambiente que é muito bom para o atleta, onde ele se sente livre, onde ele se sente à vontade. Ele é criança? Exatamente, ele é criança e atleta, com todo o suporte que é dado pelo clube ao atleta. Alimentação, e todo o resto, psicólogo, psicologia, absolutamente tudo. Físico, que você precisa para se tornar um atleta. Somado à qualidade dos profissionais que a gente tem lá, pô, não tem como dar errado. Você vê assim, né? Uma criança, o André, né? O André chegou lá com 11 anos. Já viu aquela foto da 11 anos de professora idade. dele? A professora dele posta uma foto dele com a Camila na Bahia. Hoje meu
meu aluno tá indo fazer um teste na base do Fluminense, desejo a ele muita sorte. Cara, 11 anos de idade. Então, isso que eu fico pensando, dessa confiança dos pais de entregar um menino de 11 anos de idade para ficar lá, assim... Porque esse mundo esportivo é um mundo cruel também, né? Com todas as intempéries que tem, porque tem gente do bem, como a gente vê lá nas Laranjeiras, mas tem gente que não presta, né? E você conseguir entregar o filho por exemplo, esse menino sai de lá um homem, volante da seleção brasileira. Sim. Não é brincadeira uma coisa dessa. Então é uma coisa muito firme, muito forte. Né? Essa é uma das falas do Marcelo, né? Quando ele fala de toda a gratidão que ele tem ao clube. Sacanagem. JP, você com 21 anos de idade vai para os Estados Unidos. Isso. Qual a sua ligação com o US Soccer? Vamos lá. Isso aí foi uma aventura, foi maneiro isso aí. Eu obviamente também, eu sou um ex-jogador frustrado, tentei, né? Um ex-jogador frustrado, tentei jogar bola com a maioria dos meninos do Brasil. Não consegui. E aí eu, em dado momento da minha vida, me vi meio que assim, pô, o que eu vou fazer agora? Eu já estava mais velho, eu tinha uns 18, 19 anos, ainda estava dando murro em ponta de faca, tentando jogar bola. Até que eu falei, pô, eu preciso de um plano B, né, cara? Preciso de alguma coisa porque vai dar ruim. E aí eu fiz o Enem e passei para a UFRJ, Educação Física na UFRJ. E aí, na UFRJ, eu costumo dizer que eu tenho pessoas especiais na minha vida, assim, que mudaram o meu rumo. Eu conheço uma dessas pessoas especiais que, coincidência ou não, eu já conhecia, mas eu não era tão próximo, que é o Bolinho, parceiraço meu, mora lá no Rio. O Bolinho e o Zete, o Zete está hoje nos Estados Unidos, são dois caras que foram muito responsáveis por isso. O Zete foi quem me indicou para o estágio no Flu, que começou todo esse processo. Ele é o responsável direto por essa indicação, porque ele já era estagiário do Fluminense no campo na época. E o Bolinho me apresenta uma empresa chamada Tetra Brasil, que é uma empresa de formação de treinadores. Hoje eu sou até um dos instrutores da Tetra. A gente forma treinadores voltados para o mercado americano, para enviar esses treinadores para lá, para inicialmente trabalharem no verão americano fazendo clínicas, camps de futebol, ao redor do país. E o Bolinho já tinha ido em 2011, 2011 ele já tinha ido. E a Tetra chegou na UFRJ assim, vou lá na UFRJ para apresentar o projeto pro pessoal. Apresentar o curso para o pessoal. E aí ele fez nesse ano de 2011. E em 2012, com a minha entrada na UFRJ, ele não era da minha sala, não. Ele era, sei lá, 3 turmas acima da minha. Só que a gente já tinha estudado junto no Pedro II, na Tijuca. Só que a gente não era tão próximo. E aí quando eu vi uma cara familiar, eu falei, deixa eu colar nesse cara aqui. E aí a gente vira parceiro, ele mora na rua do lado da minha, lá no Grajaú, no Rio. E aí eu soube que ele tinha ido para os Estados Unidos e a gente trocando ideia, ele falou, pô, irmão, faz o curso, pô. Se inscreve no prep. Irmão, zero inglês. Nunca tinha feito. Pegou a minha. Escolhi o espanhol porque era muito mais fácil de passar, nunca tinha feito curso de inglês na vida. Aí eu lembro da primeira aula prática, teórica que teve. O instrutor perguntou, gente, qual o nível de inglês de vocês? E aí ele começou, quem é muito bom, levanta o braço aí. Aí eu fiquei com o braço abaixado. Aí ele, quem é bom? Quem é mais ou menos? Quem é ruim? E eu não levantei. Aí ele olhou pra mim, tu não vai levantar não? Eu falei, calma que eu tô esperando muito ruim. Aí quando ele teve... Aí bum, já levantei. Aí beleza. Quem não sabe o que eu tô falando. Isso aí. E aí fiz as aulas teóricas, as aulas práticas foram numa cidade do interior do Rio. Eu lembro que tem uma história engraçada que é uma gafe minha, que a gente no final do curso precisava apresentar um treino de uns 20 minutos assim em inglês.
E aí, porra, tu grava as palavras-chave para poder apresentar aquele treininho de 20 minutos, que é a tua prova, para saber se tu vai ou não. E aí, porra, o Fluminense era... O Fred tava voando naquela comemoração do coração. E aí eu faço... Foi 2012 isso daí? Foi do início de 2012. Final de 2011, início de 2012. E aí eu falo, para terminar a minha apresentação, eu falo que os atletas tinham que fazer o gol e quem fizesse o gol tinha que fazer a comemoração do Fred. Só que, pô, comemoração em inglês é celebration. Aí eu meti, não, quando vocês terminarem, vocês têm que fazer a Fred's Commemoration. Aí eu olho e tá o instrutor aqui, ó. Commemoration. Acabou de perder o Fred's passaporte, Commemoration. né? Inventei na hora, passou, e vai te falar, foi. Aquela gracinha valeu, né? É. E aí fui para os Estados Unidos, fui para Cincinnati. A empresa, ela dividia o país em algumas sedes, tá ligado? Em 11 sedes. A gente ficava num hotel base e aquele hotel ali, o hotel era base e a gente ficava responsável por um certo raio, onde a gente podia estar numa semana numa cidade, sei lá, 4 horas para o norte e na semana seguinte numa cidade a 7 horas para o sul. E aí o camp podia ser, isso me formou demais como treinador, porque o camp podia ser uma semana, um camp de uma equipe competitiva de high school e na outra semana podia ser um camp recreacional de um villagezinho que contratou, e aí tu tem 6 crianças, uma de 6 anos, uma de 14 e 3 de 10. Se vira para dar o treino. Num gramadinho na rua, só com cone. Se vira para dar o treino. E aí a semana seguinte, pô, tu pega um estádio, elenco de 22 atletas, com todo o aparato, todo o material que você precisa, se vira para dar o treino. Irmão, então tu tem que ser um camaleão. E aí, primeira semana, caio em... Minha base era Cincinnati. E, pô, quando tu pensa, eu não vou pra América. Tu não pensa pra Cincinnati. Só que eu conheci Cincinnati pelo torneio de tênis, né? Me amarrava em assistir tênis. Nossa. E aí eu conheci Cincinnati pelo tênis. Hoje, pra mim, é top 3 da América, Cincinnati. É sensacional a cidade. Cheguei, primeira semana não foi muito legal. Caí numa cidade em Kentucky, que era um forte militar. Uma loucura. Tinha que parar o treino pra passar tanque, não sei o quê. Mó doideira. E assim, zero inglês. E aí tinha um parceiro comigo nessa semana que morava lá, que era fluente. Obviamente ele puxava o treino. A gente não tava com um grupo muito grande essa semana aí. E eu fiquei só auxiliando. Aí na segunda semana eu já precisei pegar um grupo. Aí já era em Cleveland, lá em cima. A gente subiu de Kentucky para Cincinnati. Depois foi lá para cima pro norte de Ohio. E aí na segunda semana eu já botei 4 palavras para dentro. Aí era Hey, Luke. Aí eles olhavam para mim e eu fazia eu demonstrava o que eu queria que eles fizessem. Ok? Ok. Go. Caraca. Aí primeira, segunda semana eu não tinha o stop ainda. Não tinha. Aí era na base do grito. Hey! Aí parava. Luke! Aí eu corrigia demonstrando. Ok, go. Aí na terceira semana eu já botei o stop. Aí, cada semana eu ia botando uma. Aí ao invés de ser só hey, era guys. Aí já um pouquinho mais de atenção. Já o vocabulário do carioca já... Aí foi indo. Né? Já se enrolou. Aí o negócio foi fluindo. Aí nesse primeiro ano eu fiquei acho que 4 meses lá. 2012. E aí ainda teve uma loucura que me mandaram umas semanas para Providence. Aí eu conheci Nova York, mano. Eu lembro que eu chego em Nova York 6 horas da manhã de casaco do Fluminense, calça jeans, casaco do Fluminense, andando na Times Square sozinho. 6 horas da manhã. Crocodilo Dante. Loucura. Chegando na cidade grande. Mas assim, pô, sonho. E aí fiz alguns camps naquela região ali, conheci Boston também nesse primeiro ano. E aí volto para Cincinnati, termino lá, volto pro Brasil. E aí essa parte da minha vida é engraçada porque eu estava no Flu já. Era o FRJ, Flu e Tetra. Então, irmão, o que eu contei com a ajuda dos outros de compreensão, porque eu ia nos meus professores na escola. Professor, eu vou viajar para os Estados Unidos, só que, pô, eu viajo faltando 3 semanas para o semestre acabar. Posso fazer as provas antes? Pô, pode. Meus professores me ajudaram muito. Muito bom. E aí eu ia no Flu, nos meus coordenadores de futsal. Olha só, tô indo para os Estados Unidos trabalhar com futebol. O Flu conhecia a Tetra e tal. Me libera? Não, libero. Então, tipo assim, eu contei com muita compreensão dos outros. Foi muito maneiro. 2013 me mandaram para Chicago. Passei
uns 3 meses e pouco em Chicago. Mesmo esquema. E aí conheci outros lugares. 14 fui para Providence de novo. E aí 15, a empresa começa a fazer um programa diferente, que não é só de camp, de semanalmente você dar as suas clínicas de futebol. A empresa começou a terceirizar treinadores para clubes americanos. E aí me mandam para um clube em Green Bay. Quem gosta de futebol americano, cidade do Packers. E aí eu vou para Green Bay sozinho, morar 6 meses em Green Bay. Filho. Loucura. Aí os treinadores eram 3 ingleses e eu. Meu inglês já era ok, mas, pô, trocar ideia com um americano é diferente com um britânico. Diferente, né? E aí era eu e 3 ingleses. Irmão, que os caras me zoavam. Nas internas, né? Mas era maneiro, foi bom. Nossa. Eu fui treinador de um sub-18 masculino, nesses 6 meses. Num time chamado United Hurricanes, lá de Green Bay. Aí, pô, conheci o Lambeau Field. É maneiro demais. Aí eu saio de Green Bay, desço para fazer o Summer em Chicago, e aí não volto para Green Bay. E aí vou para uma cidade que, pô, tá no meu coração, que é a cidade de Madison, que é a capital do Wisconsin. E fico num condadozinho em 10 minutos de Madison chamado Mount Horeb. E aí eu entro como treinador do Sub-11 masculino e feminino, do Mount Horeb Soccer Club. E me torno coordenador 6 meses depois. Não, eu termino o ano lá como treinador, volto pro Brasil, eu fiquei 9 meses lá, né? Aí quando batia inverno, a gente não ficava, neve louca, frio danado, voltava pro Brasil, uma matinha, pegava dezembro, janeiro, fevereiro, Natal, Ano Novo, Carnaval, no Brasil, em casa, no Rio, março, viajava. E aí eu fiz isso 2015, 16, 17, 18. Tudo lá em Mount Horeb. Aí eu passei a ser o coordenador metodológico e geral do clube, montava os treinos de todas as categorias e tudo mais, assumi 4 categorias como treinador. Fiz grandes amigos na cidade, eu morava em host family, então assim, as famílias que eu morava se tornaram minhas famílias. Botava as minhas mães de lá para falar com a minha mãe no Rio através do Google Translator, era maneiro demais. Pessoas realmente especiais para mim, com qual eu tenho contato até hoje, falo quase todo dia. E aí no 2019 eu saio de Madison e desço de novo para Chicago, para um clube maior, e aí eu assumo um sub-19 feminino. Feminino lá em Chicago, fico esse último ano, aí bate a data de voltar, volto para o Brasil. Então, essa caminhada toda aí foi de 2012 a 2019. 2012 a 14, indo só 3, 4 meses, e de 15 a 19, indo 9 meses. Aí, beleza, volto. Na hora de ir 2020, que eu voltaria, minha avó estava bem abaixo, assim, bem mal, passando por um processo de um Alzheimer já muito evoluído, e morava eu, minha mãe e minha avó só. Meu pai e meu irmão moram em Recife, eu moro só com a minha mãe desde os 8 anos lá no Rio. E aí eu virei, pô, irmão, não tem como eu ir agora e largar minha mãe com minha avó aí, né? Tá bem complicado o processo. E aí eu aviso o pessoal, rapaziada, não vou conseguir agora, eu vou só no meio do ano. Aí eles, não, Jota, beleza. Pessoal da Tetra, sensacional também, não, Jota, beleza. Me encaixaram numa barca boa demais no meio do ano, eu ia pra Califórnia, ia fazer um camp de futsal no Havaí. Tava amarradão. No verãozão lá. Ia ser maluquice. Meu Instagram ia ficar de cinema. Mas enfim. E aí o que acontece em março de 2020? Pandemia. Aí esquece, acabou tudo, né? Esquece. Pausar a vida, né? De todo Pausou mundo. a vida de todo mundo. Todo mundo. E o futebol, o soccer, né? Americano, você acha que vai ter um crescimento considerável agora com a Copa do Mundo lá? Não. Vai dar um boom? Ou... Não. Assim, acho que já foi isso em quantidade. daquela Copa anterior. Eu já me iludi, já tem até uns amigos meus num grupo aqui que me zoam que eu falei que os Estados Unidos seria campeão da Copa do Mundo em algum momento da vida. Ou não, eu lembro que eu falei nos próximos 20 anos e tal. E pode ser nessa próxima? Não. E vou te dizer o porquê. Ah. Porque o sistema lá também é oposto. A base da cadeia do soccer, ela é formada por escolas de futebol, não por equipes de alto rendimento. Você tem oportunidade para todo mundo. Entendi. Então, assim, você não cria a competitividade necessária para elevar a qualidade. Eu entendi. Entendeu? A peneira não é fina.
Não tem nem assim, peneira. Nem tem entendi. peneira. Não tem Agora, peneira. por que o futebol feminino lá é tão bom e o masculino É não cultural isso, né? É Porque cultural. o futebol feminino é isso. O soccer lá é um esporte feminino, cara. Assim, você chega numa loja de material esportivo, aí você se depara com aquela parede de chuteiras. Pelo menos na época que eu tava lá, né? 2019 foi a última vez que eu fui. A parte de chuteiras femininas é maior do que a masculina. E assim, tem chutar. O que tem a ver chuteira feminina? Pô, ela é mais acolchoada, ela é menor, as cores são diferentes e tal. O material é um pouco mais leve, mais sensível. Tem mais chuteira para mulher do que para homem. Entendi. E é cultural isso. Hoje, no cenário mundial, qual é a seleção que você vê que realmente vai ser? A Argentina, você acha que... Infelizmente. Né? A Argentina? A próxima candidata... A gente começou o ciclo de Copa do Mundo agora. Espero muito. A gente se classifica, pensa claro, que sim. Vejo muita qualidade na nossa seleção, vai chegar muito forte para a Copa. Mas tem muita seleção aí que também vai chegar voando. Eu torço para que o Brasil chegue fraco na Copa. Sério? Que nem foi em 94 e 2002. Que susto, rapaz. Não, mas assim, se você for ver, toda vez que a seleção brasileira chega como favorita, não passa das quartas. Tem isso. Agora, por exemplo, em 94 a gente quase não foi. O Baixinho foi lá e salvou a pátria. E em 2002 a gente quase não foi na seleção do Filipão. Foi. Em 2001 a gente estava na... Irmão, que Copa Mágica, né? Copa Mágica. Entendeu? Jesus. Os jogos de madrugada. Eu lembro, eu era molequinho, tinha, sei lá, 11 anos. Amarradaço que eu podia ficar acordado de madrugada. Não, em 2006, né? Aquela seleção que a gente tinha, assim, Exato. pra mim até hoje, assim, eu fico assim, não é seleção possível. espetacular, né? De 2006. Só que assim, não era só a nossa, né? Que era espetacular 2006. A gente tinha uma geração de atletas ali que era impressionante naquele ano. Porra, a França com a Henri Zidane, a Itália tinha o Cannavaro na zaga, a seleção alemã era surreal também. Eu lembro muito dessa Copa porque eu sempre fui um fanático por camisas de times. Sempre fui. E eu lembro que as camisas daquela Copa eram muito características. E eu porque queria ter todas, com o nome dos jogadores atrás e tal. Então aquela Copa me marcou muito por isso. Pô, eram seleções absurdas. Qual é um comercial que tem que em dois meninos que tiram para o ímpar? É o da Adidas. É da Adidas, mas isso foi nessa Não, Copa? não, Foi depois, eu acho né? que é 2010. 2010. Cara, aquele comercial, eu tava revendo ele esses dias. Que os dois meninos tiram para o ímpar e começam a escolher o time. Aí você escolhe Zidane, aí vai aparecendo o Zidane. Isso. Aí uma hora o menino fala Franz Beckenbauer. Beckenbauer? E o Beckenbauer aparece, assim, muito interessante. Sensacional. Muito legal, né? Cabeça da criança, isso, né? Eu acho que futebol mexe muito com sonhos, né? Demais. Muito com sonhos. Vou te falar, futebol é a melhor coisa do mundo. E você acha que... Eu acho que é o seguinte, ninguém... Eu acho que frustração de sonhos, né? Eu acho que não mata ninguém, né? Vamos dizer isso, né? Às vezes fortalece alguns sonhos que não são realizados, né? Eu acho que às vezes é muito triste. Eu vou dizer assim, né? Acho que surgiu esse assunto que eu estava querendo falar a respeito disso, porque assim, né? Eu me ver tricolor, né? Então tá falando da sorte. Para mim, eu ser tricolor é sorte. Porque, ó, pra você ver, né? O meu avô, o pai do meu pai, é gaúcho. Lá do sul do Rio Grande do Sul. Aí ele casa com a minha avó, só que ele sempre foi flamenguista, o meu avô. E aí ele casa com a minha avó e vai morar no Rio para fazer medicina. E moram a uma quadra das Laranjeiras. Então o meu pai e os meus tios passavam o dia no Fluminense. E o meu avô virou atleta do Fluminense. Ele era médico e ia treinar no Fluminense. Ele corria pelo Fluminense. Isso em 1950, né? Isso, na Sério? década de 50. 1950. Isso. Meu pai nasceu em 49, né? Aí os meus tios foram nascendo na década de 50, né? E aí todo mundo ficou fluminense, menos o meu avô e um dos tios que continuaram flamenguistas. Aí na inauguração da nova capital, meu avô veio para cá e a gente veio para cá e a tradição tricolor continuou. A minha lembrança de torcer pelo Fluminense é do tricampeonato de 83, 84, 85. Meu pai fala a mesma coisa. Assim, era um negócio mágico. Eu lembro que eu morava no Guará. E quem é dessa época? Dessa época só Assim, o Paulo Vitor. Paulo Vitor. Paulo Vitor. Eu andava muito do Espírito Santo. Eu sou capixaba, o Paulo Vitor eu acho que é de lá.
Paulo Vitor é daqui. É daqui. Paulo Vitor é daqui. É verdade. Paulo Vitor é daqui. Casal 20, pô. É verdade. O Paulo Vitor frequenta a casa de um grande amigo, Roberto Macedo. O Paulo Vitor tá... Só para você ver o nível. Paulo Vitor, do lado direito, Edinho, Ricardo Gomes e Branco. Delei, Duílio, tinha Romerito, Assis e Washington e Tato na ponta esquerda. Um timaço, velho, um timaço. E para você ver, em 84, com o Parreira de técnico, a gente foi campeão brasileiro. Isso aí. Então, assim, eu me acostumei a ver o Fluminense ganhando, né? Aí meu pai me colocava a camisa, essa coisa toda e tal, e depois me acostumei a não ver o Fluminense ganhar. Porque de 85 a 95 foram 10 anos que a gente ficou sem vencer. E eu lembro que eu estava na casa do meu avô, aqui na 713, quando teve o Fla-Flu com o gol de barriga do Renato. Esse foi o único dia que eu não respeitei meu avô. Que eu gritei mesmo assim, porque era um negócio assim tão assim represado, né? Então que eu Fluminense, toma as flamenguistas na casa do meu avô, pô. Foi a única vez, aí meu avô ficou chateado nesse dia, né? Mas foi a única vez assim, né? E depois de 95, a gente acostumou de novo a não ganhar nada. Peraí, isso aí foi, pelo amor de Deus. A não ganhar nada, e virava chacada. Não, assim, depois de 95 teve a descida ao inferno, né? Cara, 99, eu faço aniversário dia 13 de setembro. Eu lembro de eu comemorar meu aniversário de 8 anos, Fluminense e Serra do Espírito Santo, no Maracanã, 9h da noite, 1-0 Fluminense, gol do Odair Helman. Eu, meu pai e minha mãe. Virava bem, quer ir pra onde? Quer ir pro jogo. Comemorei meu aniversário no Maracanã, Série C. Que loucura. E o interessante, porque é o seguinte, né? A gente teve a sequência de rebaixamentos, né? Eu nunca chorei por jogo de futebol. Muito. E aí, eu lembro que eu tava ouvindo, acho que pelo para a terceira divisão. Eu fiquei em estado assim catatônico, assim, né? Sem acreditar, né? Falei, é verdade isso? Mas não chorei. No dia seguinte, eu fui na loja do Fluminense, comprei 3 camisas oficiais do Fluminense e segui vestindo a camisa do Fluminense e tal, né? E aí a gente foi galgando, né? Até chegar, né? Pra você ver, né? O que é ser tricolor, né? O Parreira, campeão brasileiro em 84, campeão mundial em 94, aceitou dirigir o time do Fluminense na terceira divisão. Sim. Então, o Parreira é bicampeão brasileiro pelo Fluminense, da primeira e da Série C. Isso é uma coisa de muito valor. Sim. Isso é uma coisa de muito valor, sabe? Esse período foi complicado. E era assim, meu pai muito tricolor, minha mãe botafoguense. Minha mãe tentou que eu fosse botafoguense. Meu pai também. Me levou ao Caio Martins, lá em Niterói, algumas vezes, mas não tinha como, não teve como. Foi complicado essa fase, cara, porque, pô, eu tinha, sei lá, 8 anos de idade. A sorte é que o Botafogo também não ganhava nada, né? Então, campeão 95 com o Túlio, cara, o grande time daquela época era o Vasco. Era o Vasco, porque o grande time daquela época era o Vasco. Mas passamos por ali, né? Passamos daquela fase. Mas assim, eu falo um negócio que as pessoas às vezes falam, dali surgiu um dos meus ídolos, Roger Flores. Eu falo isso, as pessoas, pô, tu é maluco, irmão. Também. O que a gente viu o Roger fazendo naquele ano ali foi brincadeira. Ele tinha 20 anos. A gente elimina o Vasco da Copa do Brasil em 2000, dentro de São Januário, se eu não estou enganado. A gente empata aí, tipo, com o Roger fazendo gol. Pô, o Roger naquela Série C ali é um grande responsável pelo nosso, como um todo, a nossa performance ali. E o outro ídolo tricolor, não estou falando de agora, porque agora são ídolos recentes. De Oliveira, você lembra do Januário? Não lembro. Não. Então, o Januário de Oliveira, ele fazia as narrações dos jogos, né? Aí ele falou assim, a bola tá rolando, é isso que o povo gosta, né? Aí quando o Ezio... frase, é isso que o povo gosta. Aí quando o Ezio fazia o gol, aí ele falava, cruel, muito cruel. Aí ele fazia o gol, né?
porque ele sabe que é disso. É disso que o povo gosta. Super Ezio. Aí ele recebeu o título de super-herói. Super-herói tricolor. Cara, eu gostava demais do Super Ezio. Pra mim foi o meu primeiro... Antes, assim, eu passei assim muito jovem pelo Casal 20, mas o meu primeiro ídolo assim no futebol foi o Super Ezio. O meu foi o Roger, Thiago Neves, Fred, obviamente. E agora? Germano e John Kennedy. John Kennedy. Não tem como. JP, uma satisfação ter você aqui, bate-papo muito interessante, muito legal, né? Falamos de sonhos, falamos de determinação, falamos de resiliência, falamos de Fluminense, falamos de paixão, falamos de coração. Eu quero que você deixe um recado aí para aquele jovem, aquela criança que tem um sonho de ser jogador de futebol, que tem aquela vontade. O que precisa? O que esse menino precisa ter? Quiser olhar para aquela câmera ali, ó. Que isso, é importante agora. Importante. Cara, assim, primeiro de tudo, entender que o processo, ele é complicado. Ele é complicado. Se exige muito esforço, se exige muita dedicação, você precisa abrir mão de muita coisa para fazer parte disso. Precisa de muito incentivo, e aí a gente bate muito em tudo que a gente falou hoje aqui durante o dia, incentivo dos pais, dos familiares, e de muito trabalho, cara. Assim, o trabalho ele traz a recompensa. Frustrações vão acontecer, momentos felizes vão acontecer, realizações vão acontecer, momentos em que você vai querer desistir, que você vai querer parar, vai pensar em que aquilo ali não é para você. O importante é ser resiliente, continuar, respeitar o processo, trabalhar bastante, respeitar você como atleta, respeitar os companheiros, respeitar a comissão técnica, seu treinador, e ter sempre certeza que você vai sair de campo tendo dado sempre o máximo que você podia. Isso é uma coisa que eu falo com os meninos. Não, quão ruim é sair de campo com aquela sensação de, porra, podia ter feito mais, cara. Eu podia ter feito um pouquinho além, eu podia ter ido melhor, eu podia ter me esforçado mais. Sair com esse tipo de arrependimento é horrível. Você, às vezes, sai você não se apresenta tão bem, mas você tem a sensação que, tipo, pô, eu fiz tudo que eu podia. Hoje eu fui no meu limite. Você vai sair em paz, você vai sair bem. E às vezes você sai, é muito ruim você sair com a sensação de que, pô, eu fui mal porque eu não fui até onde eu podia. Assim, vão existir dias que isso vai acontecer, mas isso não pode ser normal, isso não pode ser costume. E no mais é isso, é enfrentar o processo de frente, que a recompensa é muito legal, assim. Eu tentei passar por esse processo, não consegui, mas eu não desisti do futebol, e o futebol não desistiu de mim, não desistiu. Ele foi atrás de mim ali em alguns momentos, me trouxe de volta, e graças a Deus hoje eu vivo do futebol. Todos esses anos nunca me desvinculei, comecei a jogar com 5 anos de idade e estou hoje com 33 e tenho o orgulho de dizer que o futebol faz parte da minha vida desde o moleque que eu vi. É recompensador. Mesmo eu tô lá dentro de uma outra forma e a recompensa chegou, porque eu sou realizado, porque essa é a carreira que eu quero traçar e é isso. Excelente. Rafael, Rafael conhece bastante coisa do Fluminense, né? Pô, gostei mesmo, bem histórico aí. Muito bom ter você aqui no Lamparina. Rafael Mesquita, para quem não sabe, é primo do grande Vitor Mesquita. Satisfação ter você aqui no Lamparina. Muito grato. Assim, o sentimento que eu tenho aqui é de gratidão, tá? Gratidão por existir esse espaço, esse podcast humano que fala de pessoas, né? Que fala de desenvolvimento humano. Então, eu acho que precisamos de mais espaços assim, de mais oportunidade de conversarmos sobre isso a respeito de desenvolvimento humano. Gratidão pela sua presença aqui, porque uma pessoa que cuida de pessoas, que cuida de sonhos, que trata isso com carinho, porque acho que essas crianças precisam de carinho, precisam de orientação, precisam de direcionamento e firmeza, né? Então,
pessoas boas, que sejam pessoas que façam uma diferença, né? E gratidão pelo meu pai, que por conta dele eu sou tricolor, tá? Então, Maurão, isso aqui é também em homenagem a ti e esse título da Libertadores eu lembrei demais do meu pai. Então, a gente está falando aqui de Fluminense. Falar de Fluminense não tem como eu não lembrar do meu pai. A gente sempre tem pessoas que são o propósito das nossas escolhas, né? Além da gente. Eu fui para os Estados Unidos muito novo, tomei a decisão de vir para cá. Minha mãe hoje mora lá só com a minha tia no Rio, meu pai com meu irmão lá. Eu fico muito tempo sem encontrar com eles. Mas esse processo também é doloroso, também tem que passar por isso, mas é tudo por eles. E para eles ficarem tranquilos que eu estou bem, estou feliz. E que eu tenho certeza que eles estão felizes também. E vai ser sempre por eles. Excelente, JP. Muito bom. É isso Vitor aí. Mesquita, grande tricolor, hein? Quando junta 4 tricolores para conversar, Esse papo ia longe. Esse papo ia longe. Foram 3, né? dá isso aqui. Então, essa conversa muito boa. Quero agradecer a aceitar o convite, né?